Foi rapidinho, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e nós estamos estudando o segundo livro de Samuel. Estamos pertinho do final, hoje vamos para o capítulo 22, mais 2 capítulos só, terminamos e vamos para o primeiro livro dos reis, muito interessante também, contando as histórias dos reis mais detalhadamente, né? E vamos conhecer um pouquinho também sobre Salomão, ali vai ser bem interessante. Aqui então praticamente o livro, né, o segundo livro de Samuel, fala sobre Davi, a história de Davi como comandante, como rei, como servo de Deus. Nós vimos ontem essa questão de que houve secura nas cidades, no reino por 3 anos, isso era por causa que havia culpa na família de Saul, homens foram levados à morte por causa disso pelos gibeonitas, que era o povo afetado nesse sentido, e tivemos também a história dos gigantes, não entramos muito em detalhes, né, nesses gigantes, mas 4 gigantes foram derrotados, inclusive um que tinha 6 dedos, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente encontra também por aí, né? Muito bem, ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. 24 dedos, né? Para contar, dava para contar mais alguns do que nós. E agora nós vamos entrar no Cântico da Vitória, esse é o título geral, Cântico da Vitória. É como se Davi estivesse fazendo aqui num momento da sua vida, isso não foi no momento final da sua vida, mas é colocado aqui como se fosse no momento final da vida. Isso aconteceu antes do pecado de Batseba, né? Quando Davi foi confrontado por Deus e Deus disse, você não vai construir o templo, está tudo certo, vamos fazer um pacto, uma aliança aqui, possivelmente foi nesse momento. É o Salmo Salmo 18, ele começa diferente aqui, porque lá no Salmo 18 aparece a expressão eu te amo. Se você for dar uma olhadinha aqui, não tem essa expressão, mas ele é praticamente todas as palavras, a ideia do Salmo 18. E Davi falou ao Senhor essas palavras do cântico, como eu já disse, muitos desses cânticos eram para ser lembrados, como pessoas deveriam ser lembradas, como quando morreu Saul e Jonatas, ele fez uma música para eles, essa música foi ensinada nos lugares, as crianças deveriam cantar pelo respeito ao rei de Israel. Aqui então ele produz um cântico de vitória, porque quem era a vitória do Senhor? Mesmo não sabendo as batalhas que viriam pela frente, o Senhor era a vitória dele. Ele considerava Deus como o Senhor da vitória. Isso é uma coisa muito importante. Antes de entrarmos na batalha, vamos considerar que já temos a vitória. Talvez não aquilo que a gente queria daquela situação específica, mas a vitória já é dada. Eu me lembro que quando eu era jovem, escrevi para um dos conselheiros, né, pastor Luiz Waldvogel, o tio Luiz, isso é coisa antiga, viu? Muito antiga. E eu tinha um problema lá, tal, e queria vencer, e ele disse assim, a vitória acena otimisticamente para todas as pessoas que passam por esse problema. E eu nunca me esqueci dessa frase. A vitória acena otimisticamente. Então Deus já nos dá a vitória, mesmo que não seja do nosso jeito. A vitória final para todos os que confiarem nele vai acontecer. Mas aqui ele canta com muito entusiasmo, diz assim, no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Quer dizer, aí ele já estava como rei, foi no começo do seu reinado. Então, aqui há várias partes, eu posso dividir assim, o Senhor livrou a Davi, a gente gosta de anotar, né? Do 1 até o 19, depois o Senhor recompensou a Davi do 20 ao 28, o Senhor capacitou Davi do 29 até o 43, depois mais um item, o Senhor estabeleceu Davi no lugar, né? Ele entronizou Davi, ele deu o trono para Davi. Então você pode dividir aí, tem várias subdivisões também que você pode fazer, quando o Senhor recompensou a Davi, então é a justiça de Davi, não é? A fidelidade de Davi, e aí tem várias coisas, a gente vai passando, mas tem outras maneiras também de enxergar alguns blocos aqui.
E, por exemplo, um texto, eu vou ler alguns versos, não vou ler todo o capítulo, embora seja muito lindo, mas o que nos chama a atenção no verso 2, que é o primeiro verso do cântico, e disse, né? Eu te amo, lá em Salmo 18, mas aqui diz, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, fortaleza. O Senhor é minha fortaleza, em outras palavras aqui. Então, ele foi perseguido por 10 anos, por Saul, não foi morto, claro. Ele não matou Saul nesse período também. Saul acaba morrendo, se suicidando no final de uma batalha contra os filisteus. O seu filho também é morto, Jonatas, os outros 2 filhos, mais 2 filhos foram mortos. Então ele pode assumir, aí Abner, que era o comandante de Saul, coloca Isbosete como rei, ele aguarda, ele queria unificar. Então finalmente ele diz assim, o Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador. Eu não tenho que ficar me incomodando, porque o Senhor vai me libertar. Eu também não vou ficar me jogando para os meus inimigos, de forma nenhuma. Mas o Senhor é o meu libertador, é minha fortaleza, minha rocha, minha cidadela. O Senhor é quem me protege. Isso é a primeira, ele dá abertura neste bonito salmo, nesse cântico, dessa forma. E ele fala de outra coisa, invoco, verso 4, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Essa era a alegria dele, né? Depois do verso 7, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei o meu Deus, ele no seu tempo, qual tempo? No meu tempo? Não, ele no seu tempo ouviu, no seu templo, olha aí, já mudou aqui, no seu templo, mas depois eu vou falar de templo lá na frente, no seu templo ouviu a minha voz, Deus ouve a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então não tem essa de Deus não me ouvir. Até o título da revista que a gente oferece aqui é esse, né? Deus me ouve? Claro que ouve. Na minha angústia invoquei o Senhor, Ele não vai ouvir você na angústia. E se Ele ouve você na angústia, não vai ouvir você quando está tudo bem, aparentemente? Então Deus ouve. Deus é minha fortaleza, Deus me ouve. Aqui, vamos lá para o verso 17, tem tanta coisa, Ele espalhou os meus inimigos, né? Inimigos espalhados são inimigos fracos, vencidos. E é Deus quem cuida dos meus inimigos. O maior inimigo que eu tenho, muitos dizem assim, o maior inimigo que você tem é você mesmo. Na realidade, o maior inimigo que eu tenho se chama Lúcifer, Satanás, como você quiser aí. Mas realmente, se eu permito que ele dirija minha vida, eu sou o meu pior inimigo, né? Aqui então no verso 17 diz assim, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Olha que coisa bacana. Ele estendeu a mão e me tomou. O que isso significa? É que você, estando em perigo, precisa de uma mão para subir, não é? Num penhasco, subir para algum lugar, e ele estende a mão. Está estendendo a mão. Eu gosto de algumas gravuras que mostram justamente isso, a mão do Senhor estendida e alguém pegando ali firmemente. Ele estendeu a mão para o apóstolo Pedro, quando ele estava afundando lá no mar, estendeu a mão. Estendeu a mão para abençoar, estendeu a mão, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Oh, estou me afogando aqui, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. O diabo é mais poderoso que você, tenha certeza absoluta disso. Mas o Senhor livra você desse mal. Estende a mão e tira você. É muito legal, né? O Senhor recompensa Davi, trouxe-me, verso 20, para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. A graça de Deus. Aqui interessante o verso 21 também, retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Qual é a minha justiça? É zero. Por isso que ele vai atrás de mim, ele precisa me dar alguma coisa, porque meu balde está vazio. Então a justiça, as consequências de estar nas mãos de Deus é ter mãos limpas. As consequências de estar nas mãos de Deus é ter um coração justo, justificado, melhor dizendo, pela fé. Olha o verso 22, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei
perversamente do meu Deus. Senhor, eu sou fraco, por isso que eu tenho que andar nos seus caminhos. Simples assim. Eu sou tão fraco que eu preciso andar nos seus caminhos. Eu vi uma frase interessante, tu diz assim, a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Interessante isso, né? Ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. A gente precisa ter mais coisas, né? Muito mais coisas. Aqui a gente encontra o verso 26, 27. Para com o benigno, benigno te mostrarás. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostrarás. Com o perverso, inflexível. Interessante isso, né? O Senhor corresponde à nossa oração. E com respeito ao perverso, ele é inflexível. O perverso tem juízo, todos nós teremos, mas o perverso tem juízo. Tu salvas o povo humilde. Muito legal, né? E abates os altivos. Quem é humilde? O que é humilde na Bíblia? Humilde na Bíblia não é a pessoa assim, sim, querida, sim, querido, tá bom. Não é essa pessoa. Humilde na Bíblia é quem não sabe o caminho e segue quem sabe. Ele não sabe, mas segue quem sabe. Esse é humilde. Então aqui diz que ele trabalha com os humildes, né? Verso 29 diz assim, ele capacitou Davi. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Que legal, eu acho lindo isso aqui. Deus derrama a luz nas minhas trevas, Ele me dá sabedoria, não é? Me dá luz, sabedoria. Verso 32, pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? É lindo? Deus é minha fortaleza, minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Tem gente que vive embaraçado, né? Não embaraçado espanhol, né? Que é grávido, mas embaraçado, com dificuldades, um monte de barbantes ali, ele tentando passar e não consegue. Deus desembaraça isso, desembaraçar a linha que está toda. Deus faz isso. Tem outros aqui, né? Outros versos. Também, 36, me deste o escudo do teu salvamento. Isso é lindo. E a tua clemência me engrandeceu. A clemência de Deus, porque eu não consigo nada, eu não sei nada, eu estou perdido, mas Deus é clemente. Deus é clemente. Ainda diz aqui o verso 44, das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Aí ele fala dos estrangeiros, tal, como Deus tem abençoado e dado sabedoria e conhecimento a Davi. E o verso 47 diz assim, vive o Senhor e bendita seja minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. E o 51, para a gente terminar, diz assim, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. A sua benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade. Ele me livra do homem violento. Ele elegeu Davi. É uma coisa espetacular. Exaltou Davi, elegeu Davi. Humilhou Davi quando precisava ser humilhado também, para reconhecer o seu erro. Deus maravilhoso. A maior intenção dele era colocar este rei que queria viver nas suas mãos. Davi foi chamado de amigo de Deus, mesmo tendo pecados na vida. Mesmo tendo pecado, nós também. Nós podemos ser achados pela graça de Deus, com os nossos pecados. Porque é por isso que Deus nos dá a graça da salvação, porque nós somos pecadores. Ir a Ele, ter a certeza, e que cada um tenhamos um cântico de gratidão, de vitória. E eu fico imaginando que tipo de cântico seria o meu. Eu até já compus algumas coisas por aí. Escrevi, né? Esse é o meu cântico da vitória. Faça isso também, escreva aí o seu cântico da vitória. Deus tem estado com você em tantos momentos. Relembre isso. Faça uma reflexão sobre a sua vida. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos muito nesse momento por este lindo salmo, esse lindo cântico de Davi, que reconhece que o Senhor o colocou onde ele estava. Ele não subiu ali pelos esforços dele mesmo, o Senhor o colocou. Ele foi ungido quando era um rapazote, era novo. O Senhor via nele toda esta possibilidade. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor olha para nós e vê todas as possibilidades.
que nós poderíamos ter, viver na Tua presença, na Tua direção. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém.